Paulo continua abrindo igreja, visitando igreja. Ele abria, passava um tempo, voltava, né, para ver como que estava o andamento da igreja, a fé da igreja. Então, a Bíblia diz que, no versículo 18, Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria com Priscila e Áquila. Agora ele já sai com mais 2 discípulos, né? Priscila e Áquila não é nenhum apóstolo e nenhuma apóstola e nenhuma apostila, mas é Priscila, né? E agora Paulo leva esse casal de servos de Deus, de discípulos, porque foi eles que tinham recebido Paulo na casa deles, né? Então, teve toda aquela unidade. E agora eles viajam, e o engraçado aqui é que eles rapam a cabeça, irmão, em Cesareia, porque tinha um voto. Já pensou o Xavier rapando a cabeça? Obrigado. Não é não? O missionário Xavier, cabeça raspada? Como é que é? Não é só um voto, não? Oh, glória. Amém? Então, irmão, eles faziam, né, esses votos, esses momentos proféticos. E a Bíblia diz assim, ó, chegando a Éfeso, deixou-os ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus. Você percebe que Paulo ele não para, irmão. Ele está viajando, ele está indo da cidade, mas o segredo dele é a sinagoga. Vai lá disputar, ele quer convencer as pessoas, conversar, pregar, porque ali onde estava, e ali começava, né, aquela linha de raciocínio dele, falando de Jesus, porque trazia isso para o coração das pessoas, esse desejo de conhecer. O que é isso que ele está falando? De quem que ele está falando? E aí, então, era uma porta para ele entrar e começar a pregar e falar mais de Jesus. Eu estou só trazendo uns pontos que me chamou muita atenção, que eu quero ouvir vocês também, mas tem algo aqui também que eu quero falar, sobre o 24. Chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. O homem eloquente, poderoso, tinha um conhecimento nas Escrituras. Porém, versículo 25 diz assim: este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele tinha uma eloquência, ele era poderoso na palavra, só tinha conhecimento do batismo de João. Aí ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila ouviam ele, o levaram então consigo para sua casa e declararam mais precisamente sobre o caminho. Então, irmãos, Priscila e Áquila não eram nem um apóstolo, nem pastores. Eu acredito que eles eram líderes de célula de Roma, né? Era um líder de um grupo de irmãos, mas tinha um conhecimento da palavra. Apolo era eloquente, conhecia a Bíblia, na linguagem de Islã, mas não tinha interesse do assunto. E esses dois foi discipular ele, ensiná-lo. Olha, Apolo, você é uma benção, você prega demais, cara. Você é uma benção. Mas, está faltando esse detalhe aqui, né? Vamos por esse caminho que você vai ganhar multidões para Jesus. Você vê que Apolo, ele tinha todas essas virtudes aí, essas qualidades aí, e uma que você percebe que está no oculto, que é a humildade. Sim. Né? E com ele com tudo isso, né? Exatamente. A humildade de receber instrução numa área que ele não estava a par, não tinha um conhecimento. E que coisa importante isso na vida de um ministro, né? E outra coisa que chama a atenção no contexto geral do que o Espírito de Deus faz
liberação de dons, é que você vê na vida de Paulo o destaque do dom evangelístico, a palavra evangelística, que convencia tanto judeus como gregos, prosélitos, e as pessoas vinham para Jesus. Pessoas da alta posição social, pessoas mais simples, mais humildes. A gente vê isso na vida de Paulo. E a gente vê também, no caso de Apolo, é dito que quando ele chega à cidade de Éfeso, ele recebe instrução ali, ele é aperfeiçoado ali, e ele é enviado para a cidade mais próxima, e lá ele foi de grande utilidade naquela igreja, as pessoas que lá estavam. Glória a Deus. Né? Você vê que era um ministério completando o do outro. Exato. Aquilo que próprio Paulo, mais tarde, em outra epístola, diz: eu plantei, Apolo regou. Coisa interessante, coisa extraordinária. A missão do Apolo aí já, tá vendo? Não é? Reconhecido já numa esfera Exato. bem superior, né? Mas ele voltando que você começou, né? Ele teve a humildade de aprender com um casal, membro da igreja. Exato. Como Paulo, né? Exato. Foi batizado por Ananias, um homem que só aparece ali em Damasco, e você não ouve falar mais dele. Exatamente. Isso é uma lição para nós, irmão, né? Que ninguém aqui sabe tudo. Não. Nós temos que aprender uns com os outros. Não somos perfeitos, Exato. não somos completos em nós mesmos. Com certeza. Eu aprendo muito com o missionário Gilvão, eu aprendo muito com o missionário Xavier, com todos vocês. Né? E eu quero ter minha parcela de ensinamento com vocês. Então, nós somos uma equipe, uma família, um aprendendo com o outro. E assim nós vamos crescer junto, em nome de Jesus. Pois é, chegar ao ponto de um completar o outro. Isso. Porque, exatamente, acho que um completa o outro. O que eu não tenho, você tem. Exato. O que você não tem, o outro tem. E assim é o corpo de Cristo. Exatamente, que os dons espirituais são vários, mas os dons ministeriais, de acordo com a colocação no livro de Efésios, são 5, né? E é um completando o outro. Amém. A sinagoga liderada por este homem, cadê o nome do abençoado? Cadê? Sóstenes. Eles levantaram uma acusação contra Paulo, levando até o governador. Quando chega o governador, eles pensavam que o governador iria usar de autoridade para punir Paulo, para expulsar Paulo da cidade, para fazer alguma coisa contra Paulo. Porém, para surpresa deles, a Bíblia diz que o governador foi a favor de Paulo. Quando Paulo iria fazer a defesa dele, o governador Gálio falou não. E começou a falar, defendendo Paulo, e, consequentemente, Sóstenes foi expulso daquele lugar, daquele tribunal onde eles estavam, e ele foi espancado pela multidão. E o governador, como diz nos dias de hoje, não estava nem aí. Por quê? Porque ele sabia quem era Paulo. Então, isso me chamou muita atenção. Quantas vezes nós estamos no campo missionário, levanta-se pessoas de todos os níveis, todas as classes, para nos perseguir, para tentar impedir o avanço da obra de Deus, e, de repente, Deus usa até um ímpio, Deus usa até um desconhecido para nos defender. Sim. Às vezes, nós, sabendo ou não sabendo daquela situação no momento. Então, isso é muito importante, nós mantermos o foco. Como eu falei ontem, Paulo ele não perdeu o foco naquilo, ele tinha convicção. Ele não deixava em nada, circunstância nenhuma, tirasse o foco dele
da pessoa do Senhor Jesus, da pregação do Evangelho, e Deus ia honrando, guardando, protegendo, abençoando, como foi até o final da carreira dele. Amém. Isso aí, irmão. Sem perder o alvo. O procônsul é o Galho aqui, né? Que ele não acolheu realmente a acusação que estava fazendo contra ele, né? Porque ele achou, ele julgando no coração dele, ser uma matéria assim de mera interesse religioso deles. Então ele não quis entrar nesse assunto. E, segundo a palavra, ele fez pouco caso da demanda, né, e expulsou até eles do tribunal, falando: não, vocês vão embora, que isso aqui sem chance. Deixa o homem à vontade, não tem nada a ver. Mais ou menos assim. O feitiço virou contra o feiticeiro. E eles saíram, e Paulo saiu vitorioso. Irmão, nós temos que persistir, em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, né, varão? E Deus, porque Deus trabalha com a gente, Ele falou: nessa peleja, não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vocês. Voltando um pouco, no 18:6, Paulo ali, ele sacode a poeira, né? Simbolizando que, devido a ele ter sido expulso, ele sacudiu suas vestes e disse que agora ele ia deixar os judeus e ia ministrar para os gentios. Então, muitas vezes, a gente insiste em algumas coisas e não é aquilo, né? E isso faz a gente aprender que a palavra do Senhor, e quem convence, não é muitas vezes o homem, né? Mas é a palavra. Então, Paulo se deslocou dali, e não se deslocou infeliz, frustrado, não. Porque ele tinha convicção em que ele tinha crido. Se as pessoas não quiseram aceitar a palavra, ele simplesmente continuou a prosseguir na missão, que era falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. E de pregar esse evangelho do reino. Amém. Boa colocação, irmão. Responsabilidade agora ficou por conta dos judeus. Vocês agora já conhecem, né? Ou seja, ele saiu com a missão cumprida, o dever cumprido, a consciência tranquila, ele tinha feito o trabalho dele, né? Mesmo com resistência. E isso é interessante também, porque às vezes, irmão, a gente nunca vai ter sucesso em tudo que você vai fazer, do jeito que você pensa que é, né? Quantas vezes você já foi pregar para alguém e teve resistência, foi abrir igreja em algum lugar, não deu certo, né? A gente que é pastor vive tudo isso aí. Mais uma vez a gente ressalta aqui, né, a determinação do apóstolo Paulo, como já foi falado, do foco dele, né? Ninguém tirava e nada tirava o foco do apóstolo Paulo, que era ganhar almas. Às vezes eu ficava questionando por que Jesus teve um ministério assim tão curto aqui na Terra, né? Ele começou o ministério com 30 anos. Foi quando ele começou o ministério a falar sobre o reino. E aos 33, por aí, ele terminou. Foi morto, ressuscitou e voltou para Deus. Mas quando a gente começa a observar a vida de Jesus, também a vida de Paulo, é que eles viveram intensamente. A Bíblia fala que Jesus não tinha nem lugar para encostar a cabeça. Ele tentava se esconder ou se afastar um pouco para descansar o seu corpo, que ele também era humano. As pessoas descobriam onde ele estava e iam correndo atrás dele. E Paulo também viveu intensamente, né? O apóstolo Paulo, a missão dele era essa, pregar. Então, ele não perdia. Ele escreveu até em uma de suas cartas, né, para Timóteo, ele não perdia tempo com, vamos dizer assim, picuinhas. A missão dele era fazer a obra de Deus. Alguém questionou: poxa, o apóstolo Doriel, né, partiu cedo. Mas eu tive o privilégio de dirigir para ele 9 anos e trabalhar com ele aqui, com o apóstolo Doriel. E o apóstolo Doriel também viveu intensamente. A vida dele era a obra. Gente, aquilo foi inspiração. O homem acordava às 6 da manhã, estava aqui na catedral, era o primeiro a chegar, o último a sair, né? E interessante que, de vez em quando, ele participava da vigília na sexta-feira, e quando eu estava na escala
para levar ele para casa, saía 1h da manhã daqui. E no outro dia eu achava que o apóstolo ia dar um tempo, né? Não, ele deve sair 8h, descansar um pouquinho aqui. Irmão, 6h da manhã ele já estava batendo no meu quarto. Vai, irmão! Eu não acredito, eu não aguento isso, não. Irmão, você está me atrasando, irmão, vamos embora! E estava aqui 6h, meu com vigília, sábado, domingo, feriado, não tinha isso, não. Não tinha feriado para o apóstolo. Então, ele viveu intensamente, estava no sangue dele. E a gente observa a vida dos apóstolos, que foi igualzinho. Eles viveram intensamente para o reino de Deus. E esse pessoal, irmão, tudo morreram meio que jovem, pela idade, porque viveram intensamente. Foi consumido pelo reino. Foi notável na vida do apóstolo Uriel é que em todo tempo ele estava em espírito de oração. Se você estava no carro com ele na rua, se ele não estava orando em espírito, ele dizia: Xavier, faz uma oração aí agora. Era assim, antes de terminar onde tinha chegado, tinha que fazer às vezes 2 orações. Era incrível realmente o que o pastor Flávio está dizendo. Sim, a gente que trabalhou com ele aqui, então, presenciou tudo isso. Deixou o legado, né, irmão? A gente só não... Então, imagina você a vida de Jesus como deve ter sido. Meu Deus, como foi intenso a vida dos apóstolos ao lado dele. A vida de Paulo, então, né? Meu Deus, depois de levar uma surra, usando essa expressão, lá na cidade de Filipos, né? Todo ensanguentado, ele e Silas, eles não tiveram disposição e espírito Para orar e adorar. para adorar a Deus ali na madrugada, e Deus não deixou por menos, né? E Paulo, mais tarde, em outras epístolas, ele diz que ele se sentia ainda um devedor. Só falando uma coisa aqui, no dia do velório do apóstolo, teve um sobrinho dele, irmão do pastor Adilson. Várias pessoas falaram, né? E o que ele falou, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: eu não tive um tio, porque a vida dele toda foi dedicada a essa igreja. O tio Doriel nunca estava nos casamentos, nos aniversários, nas confraternizações, porque ele estava aqui. Então, aquilo ali foi tudo. E era isso mesmo. Bom, então, vamos lá. O que queria falar desse texto aqui é essa questão de Áquila e Priscila, né, que Paulo deixou eles ali, porque eles eram discípulos, né, de Paulo, e Paulo tinha uma confiança nesse casal e sabia que eles eram um casal que tinha uma visão. Tanto que, quando eles ouviram Apolo, né, e sabendo que ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo, eles logo chamaram ele para a casa deles. E aqui eu queria destacar essa percepção, né, dos discípulos em reconhecer em alguém um potencial, que eles reconheceram em Apolo, e de fazer essa chamada para mais perto, né, de levar para casa a importância do trabalho nas casas, de você estar perto de alguém, de você discipular alguém, de você compartilhar o seu conhecimento com alguém para fortalecer esse alguém e também ser fortalecido por ele, porque, apesar de Apolo ser um homem fervoroso, né, que aqui diz não só que ele era culto, né, fala que ele tinha fervor, apesar de não ter recebido o Espírito Santo. Ele falou assim: não, esse homem aí, depois que recebeu o Espírito Santo, então, né, o que não vai ser depois disso? E essa percepção de Áquila e Priscila, de reconhecer isso e trabalhar na vida desse homem para ele depois, né, ser uma pessoa reconhecida lá mais na frente como alguém que regou, né? Porque a planta, se ela não for regada, ela morre. Sim. Então, aqui tem os 2 trabalhos, né? Aquele que planta, aquele que desbrava, e tem o que cuida. Então, os 2 são muito importantes, né? Não só o que ganha, mas o que cuida também. Na verdade, então, eu creio que cada um de nós tem um talento e um dom, ou para ganhar ou para cuidar, né? Exatamente. Todos nós aqui temos
temos um trabalho a desempenhar em alguma dessas áreas, né, para o crescimento do reino. A gente vê pouco falar dos frutos do ministério de João. Interessante que aqui no livro de Atos, anos após a morte de João, a gente ainda vê resultado das ministrações de João Batista, Sim. né? Você vê, Apolo era natural de Alexandria. Onde está Alexandria? No Egito. É. Agora- Ele foi batizado pelo batismo do João. Exatamente. Ele Pois certamente só tinha conhecimento desse batismo. certamente ele nem conheceu João pessoalmente, né? Pela colocação geográfica onde um e o outro viveram, né? Agora você vê, ele está lá em Éfeso, ele chega em Éfeso com conhecimento. Você vê que o ministério de João, o ensino de João nas Escrituras continuava dando fruto. E outra coisa que chama a atenção é que na mesma cidade de Éfeso, além de Apolo, que veio de fora, chegou lá, no capítulo seguinte nós vamos ver, de um grupo de discípulos de João Batista Aí. que estava lá também. É muito interessante a gente ver na vida de Paulo que, embora ele fosse um homem muito culto e muito fervoroso, ele não teria feito o trabalho que ele fez se ele não tivesse uma equipe em cada lugar. Ali a gente vê nessa parte do ministério dele Priscila e Áquila, mas Priscila e Áquila não acompanharam ele o resto da vida. Depois a gente vê Timóteo, mas ele sempre fala da igreja, de tal lugar para quem ele escreveu a carta. E muitas vezes a igreja em outro lugar fez uma oferta ou socorreu ele em alguma outra região geográfica que ele estava fazendo ministério. E assim tem que ser na nossa vida, né? Nós somos um ministério tão grande e tem tantos ministérios que não têm a quantidade de igrejas que nós temos, não tem os anos que nós temos, mas eles têm mais impacto midiático porque eles se comunicam mais, né? E a gente pode fazer muito mais se a gente tiver essa unidade. Exatamente. Eu estava lendo ele, lá embaixo, no versículo 25, diz assim, vamos ler o 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era um admirável pregador, mestre da Bíblia. Era bem instruído no caminho do Senhor. Falava com entusiasmo e ensinava de modo correto a respeito de Jesus, embora tivesse conhecimento apenas a respeito do batismo de João. Quando Priscila e Áquila ouviram Apolo pregar na sinagoga, o convidaram a ir à sua casa. Então, explicaram com mais detalhe o caminho de Deus. Apolo estava querendo ir para a Gaia e os irmãos animaram o jovem a isto. Quer dizer, ele conhecia o batismo de João, formação lá, mas agora Priscila e Áquila estava completando As o que instruções. faltava sobre o batismo do Senhor Jesus. Pelas Escrituras, pelas profecias, né? E o próprio João afirmou isso de público, que ele veio apenas para abrir o caminho. O maior, o superior, viria depois dele. Você vê que mesmo depois da morte dele, Continuou ainda continuava dando fruto. É o isso. ministério, os frutos, no mesmo sentido. Poderoso, poderoso.